Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós aqui. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 24. Enquanto você abre, eu não posso deixar de lembrar o nosso coração para orar em gratidão ao Senhor. Salmo 24, você pode abrir a sua Bíblia, a gente vai ler. Enquanto você abre o texto, queria lembrar que ontem a Igreja Presbiteriana do Brasil celebrou o Dia do Diácono. E eu quero agradecer ao Senhor e chamar você como igreja para agradecer ao Senhor pela vida dos nossos diáconos, naquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 13, quando ele diz que sobre os diáconos que os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém. Então quero lembrar dos diáconos para a gente orar depois que lermos aqui a palavra do Senhor. Também eu quero agradecer em nome da minha família ao conselho dessa igreja por todo o acolhimento, os pastores, presbíteros e a todos os irmãos que têm nos acolhido aqui, acolhido a nossa família e acolhido com esse desafio da plantação de uma nova igreja na cidade do Recife. Nós começamos no Colégio Agnes, tivemos 2 sextas-feiras, às 7h30 da noite. Todos estão convidados para conhecer e participar e ter um tempo lá com a gente, de apoio, de oração também. Mas eu quero também aproveitar e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Para nós, como família, é um privilégio poder servir ao Senhor junto com essa igreja muito amada, muito querida. O Salmo é o Salmo de número 24 que nós vamos ler. É o texto que tem sido exposto aqui, juntamente com Romanos. E o texto vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Tá bom? Nova Almeida Atualizada é uma versão bem parecida com a revista atualizada, apenas com alguns ajustes para melhorar a fluência do texto. Ele diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de coração, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, Pai. Pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Espírito e a Tua graça, que nos ajude em nossas fraquezas, para que a gente entenda a Tua palavra, Senhor, e ela encontre lugar na nossa vida, de consolo, de restauração, de exortação, talvez até de salvação. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Reino Unido comemorou no dia 2 de junho, agora, recente, os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. É chamado do Jubileu de Platina, o reinado mais longo da coroa britânica. Confesso que eu comecei a gostar mais desse assunto depois de uma série na Netflix chamada The Crown. Não sei se alguém já assistiu e acompanha, mas é fantástica a história, as lutas, contradições que a gente encontra ali na família real.
A data especial foi declarada pelo Palácio de Buckingham e ganhou ali um feriado de 4 dias. No dia 2 de junho, pela manhã cedo, a família real deixou o Palácio de Buckingham, em Londres, e deu início a essas comemorações, percorrendo ali nas ruas de Londres, um percurso de aproximadamente 1 quilômetro em um desfile militar. Muita gente foi assistir. Talvez você tenha visto alguma coisa pelo Instagram, ou no jornal, ou em algum site a respeito disso. Muita gente foi às ruas. Muitos turistas foram para lá, simplesmente para, de alguma forma, ver a rainha e toda a família real passeando pelas ruas de Londres. Muita gente foi lá se aglomerar pelas ruas para ver os membros daquela realeza. Você deve ter acompanhado, talvez, as birras do filho mais novo do príncipe William e Kate. Foram as coisas que mais chamaram a atenção do mundo. As imagens daquelas birras que os meninos fizeram ali. De fato, foi muito engraçado. Agora imagine se você recebesse um convite para estar junto com a rainha naquele momento. Ou jantar algum dia com a rainha, ou no palácio. E ter um tempo com ela naquela realeza imensa. Se a gente pudesse simplesmente estar nas ruas de Londres, talvez já seria de bom tamanho, não é verdade? A rainha nessa comemoração, ela disse que espera que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi conquistado durante os últimos 70 anos. E a rainha diz assim: nós olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo. Eu pergunto para você, que esperança e com que entusiasmo nós podemos olhar para o futuro? O Salmo 24 é uma boa direção nesse sentido. O Salmo 24 é um dos salmos mais belos das Escrituras Sagradas. O Salmo 24 traz para a gente um ambiente de realeza. O Senhor é rei sobre toda a terra. E o Senhor é um rei que vai voltar. Ele é rei de toda a glória. Nenhuma nação da história da humanidade, nenhum rei e nenhuma rainha na história da humanidade pode se comparar ao reinado e à realeza do grande rei, o grande Senhor. Salmo 24 é um salmo de subida ou de ascensão que descreve a realeza de Deus quando a arca da aliança estava sendo levada para Jerusalém. Possivelmente o contexto desse salmo é a história que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 6. Nós sabemos que naquela narrativa o rei Davi teve alguns probleminhas para levar a arca até Jerusalém, justamente por não ter ouvido, ou não ter lido, ou percebido, ou entendido as prescrições que estavam presentes na palavra do Senhor. Custou a vida de usar. A arca estava nos carros de boi, e quando tropeça em um buraco daquele caminho, põe a mão para que a arca não caia, é fulminado. O Senhor prescreve e nos ensina em sua palavra como nós devemos adorá-lo. Nosso culto a Deus, ele é guiado por uma coisa que é chamada de princípio regulador. É a palavra de Deus que nos ensina a cultuarmos a Deus, a estarmos na presença de Deus. E os nossos símbolos de fé, especialmente a confissão de fé de Westminster, no capítulo 21, diz para a gente que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, as Escrituras, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo que não esteja prescrito nas santas Escrituras. Davi vislumbrava algo muito maior quando ele trouxe a arca para Jerusalém, é verdade. E é isso que é descrito nesse salmo, talvez até cantado durante aquela grande procissão.
Mas o fato é que Davi parece olhar para algo muito maior do que simplesmente a arca, do que simplesmente Jerusalém, porque ele descreve aqui a respeito da chegada, da vinda de um rei que ele descreve como sendo o rei da glória. Há um rei triunfante e vitorioso que lutou as nossas batalhas e venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu o mal, para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos em adoração, conforme a gente aprende na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Esse rei, ele não coloca eu e você num fronte de batalha só, para que a gente conquiste a nossa própria vitória, mas esse rei, ele venceu as nossas batalhas. E porque ele venceu as nossas batalhas, ele nos envia ao mundo como a sua igreja, que o texto descreve para a gente em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 2, que essa sua igreja, ela vai ao mundo em um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, porque nós somos o seu reino e o seu sacerdócio aqui na terra. E o texto diz para a gente que a igreja do Senhor sai em um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O Senhor venceu as nossas batalhas, por isso nós somos em Cristo mais do que vencedores, para vivermos sim como reis aqui na terra, diante do reino e da vontade revelada de Deus para a nossa vida, para celebrarmos esse rei aqui na terra. O Salmo 24, que vem logo depois do Salmo 22, do Salmo 23, mas parece que de alguma forma esses salmos foram organizados porque eles se conectam. O Charles Spurgeon, falando sobre isso, ele diz que no Salmo 22, Davi tangeu algumas notas tristes de lamento, porque o rei, ele vai ser entregue na cruz do Calvário. No Salmo 23, o salmista Davi tangeu notas de paz, mas no Salmo 24, ele emite uma música majestosa e triunfante. É assim que nós lemos o Salmo 24 e podemos dividi-lo assim, pelo menos em 3 partes. Eu queria que você prestasse bem atenção. Primeira parte, os versículos 1 e 2. Nós encontramos aqui o triunfo do rei, que é verdadeiro Deus e domina sobre toda a terra. Versículos 1 e 2. É glorificado o verdadeiro Deus e é cantado e louvado a esse verdadeiro Deus por causa do seu domínio universal. Na segunda parte desse salmo, se você olhar os versículos 3 a 6, nós encontramos o salmista falando sobre o coração do verdadeiro adorador. Eu e você que somos o reino e sacerdotes do Senhor aqui na terra. Na segunda parte nós encontramos o salmista Davi falando sobre o verdadeiro Israel que pode ter um relacionamento de comunhão e adoração com o Senhor. Na terceira parte desses salmos, versículos de 7 a 10, nós encontramos o triunfo do rei, que abriu as portas dos céus para a entrada dos seus eleitos. Aqui nos versículos de 7 a 10, nós vemos a subida do verdadeiro Redentor, que abriu as portas dos céus para que eu e você fizéssemos parte dessa linda, maravilhosa e majestosa história. É a história da salvação. O Salmo se abre com uma afirmação da soberania do Senhor sobre todas as coisas. Depois ele fala sobre o nosso coração de adorador. E ele termina com o tema da realeza. Vamos olhar mais uma vez. Primeiro, a primeira parte desse texto, os versículos de 1 a 2. Eu vou ler novamente aqui. O salmista nos fala sobre o triunfo do rei, que é verdadeiro Deus e domina sobre toda a terra. Quando ele diz assim: ao Senhor pertence a terra. E não só a terra, mas tudo que nela contém. E não só tudo que nela contém, mas todos os que nela habitam. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E ele diz no versículo 2, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. As
Palavras iniciais aqui do salmista me lembrou o apóstolo Paulo quando fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 26. Porque o apóstolo Paulo repete esse salmo. O Salmo 24 é citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Quando o apóstolo Paulo tinha a razão, a ideia de mostrar naquele tempo que todos os alimentos poderiam ser usados porque eles vinham do Senhor. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que o apóstolo Paulo faz ao citar esse texto é relacionar ele com a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E assim Davi abre esse salmo lembrando ao nosso coração que toda a terra é dele. Perceba só. O salmista, antes de falar sobre lutas e dificuldades, quer lembrar ao nosso coração que Deus criou todas as coisas. O salmista não está falando aqui assim, olha, apesar de, ou mesmo diante desse fracasso, ou mesmo diante dessas notícias cada vez mais horríveis que nós temos recebido na mídia nos últimos dias, tragédias como essa que aconteceu essa semana aqui em Boa Viagem. Mesmo diante disso, Deus é rei. Não, primeiro o salmista quer lembrar a gente que Ele é o Deus criador dos céus e da terra, que essa terra foi criada por Deus, que Ele governa sobre todas as coisas e nada vai fugir do controle das suas mãos. A criação não é uma série da Netflix que começa, mas por falta de dinheiro ou por falta de telespectador, ela vai ser cancelada na 11ª temporada. O salmista não está falando sobre isso, mas ele fala de uma criação que foi ordenada e foi criada por Deus a partir da sua palavra para que eu e você vivêssemos nesse mundo desfrutando dos toques e da presença desse Senhor e de toda a sua bondade. Tem um livro que eu gosto bastante, o nome dele é As Coisas desse Mundo. É do Joy Rigney. É Porque Deus Criou Esse Mundo. O livro da monegismo. E ele fala um negócio interessante, ele diz, porque fez o mundo para a sua própria glória, porque Deus criou o mundo para a sua própria glória em Cristo. Ele diz, ele então criou esse mundo para a sua própria glória e o preencheu de prazeres até as bordas. Prazeres físicos, sensíveis, emocionais e relacionais. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus fez um mundo cheio de bons amigos. E ele brinca dizendo, Deus fez um mundo com bacon frito, com o riso das crianças, com um belo nascer e pôr do sol, com a Coca-Cola, o futebol, o amor conjugal e até o calor das meias de lã. É claro que ele está brincando com as palavras, mas ele quer trazer a nossa mente a uma realidade. Deus criou esse mundo. E Deus criou afirmando que era bom. E encheu de prazeres até as bordas, físicos, sensíveis, emocionais e relacionais, para que eu e você desfrutássemos dele. É por isso que o salmista Davi lembra para a gente, essa terra ela pertence ao Senhor, ela não está fadada ao mal, ao fracasso, à ruína, mas Deus continua governando sobre todas as coisas. Nós vivemos uma terra frutífera e habitável. Por isso que ainda comemos, é por isso que ainda casamos, temos filhos, sorrimos, temos momentos de alegria e de prazeres. Nesse mundo louco que a gente vive, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, mas também todos os que nela habitam pertencem ao Senhor. No versículo 2 ele diz, sabe por quê? Porque foi Deus quem fundou-a. E fundou-a nas profundezas. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quando Jó estava passando por toda aquela luta e sofrimento, nesse livro fantástico que está logo antes do livro de Salmos, 42 capítulos. Jó que perdeu tudo que tinha. Seus filhos, seus bens.
Passou ali arrazoando com seus amigos, discutindo com 3, depois mais 1, 4 amigos que o procuraram para conversar e para descobrir qual a razão, qual a causa do seu sofrimento. E lá no final do livro, no capítulo 38, quando Deus se apresenta para Jó, a pergunta que o Senhor faz a Jó é justamente: onde é que tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? O Senhor coloca Jó numa porção ou numa noção de grandeza imensa. É só parar na frente do mar, ou parar e olhar os céus e a grandeza dessa natureza gigante que o Senhor criou. A imensidão dos céus, as estrelas, o sol com toda a sua força, a lua. Só parar para vislumbrar um pouco dessa natureza, para a gente entender que há um Deus que criou tudo isso. E a pergunta que Deus fez a Jó é: onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se você tem entendimento, fala para mim onde é que você estava. É assim que o salmista começa, o Salmo 24, ele diz para a gente que o Senhor, ele fundou-a nas profundezas. Porque o Senhor é o Deus que não é somente Deus de Israel, mas Ele é um Deus que governa o mundo inteiro. Tudo pertence ao Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. E todos os que nela habitam estão debaixo do governo e do controle do Senhor, porque Ele é o Criador. A segunda parte do Salmo, dos versículos 3 ao versículo 6, eu queria que você olhasse mais uma vez. O salmista agora, ele coloca o sujeito, a nós, os adoradores, nessa história. Ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem é digno de permanecer no seu santo lugar? Mas essa não é uma pergunta retórica, ele responde dizendo: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. As perguntas que ele faz aqui no versículo 3 parecem bastante com as perguntas que é feita no Salmo de número 15, quando diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Mas essa pergunta, ela não fica em aberto. O salmista responde essa pergunta. E ele responde dizendo, ou colocando a nossa vida nessa grande história, dizendo que há uma geração dos que adoram ao Senhor. Há um povo que adora ao Senhor. E esse povo é descrito justamente no Salmo 24. É o povo do Senhor, é o povo da aliança. São os reis e sacerdotes dessa terra, todos aqueles que estão debaixo da sua graça e que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pelo qual eu e você podemos estar no santo dos santos e adorar o Senhor. Ele descreve, essa não é uma pergunta que fica assim solta para simplesmente deixar a gente pensando ou até assim desistindo de adorarmos ao Senhor. Não, pelo contrário. Ele responde chamando ao nosso coração, até mesmo ao arrependimento, a uma reflexão, para que a gente entenda que a presença do Senhor, ela significa muito para nós. Muito. Estar na presença do Senhor, fazer parte do povo da aliança, repercute em todas as áreas da nossa vida. A gente não pode olhar para um salmo como esse e pensar que ele está descrevendo apenas a nossa vida no domingo, quando nos reunimos para cultuar ao Senhor, não. Mas o culto a Deus e a presença de Deus repercute em todas as áreas da nossa vida, na segunda, terça, quarta e assim por diante.
É por isso que ele responde essa pergunta dizendo que há um povo que sim habitará com o Senhor, há um povo que sim subirá ao monte do Senhor, e assim um povo que há de permanecer no seu santo lugar. Ele responde pelo menos a partir de 4 áreas diferentes aqui nos versículos de 4 a 6. Primeiro ele diz que deve ser limpo de mãos. Limpo de mãos. Deve ter, esse povo de Deus é o povo que é chamado a ter uma conduta íntegra diante do Senhor e diante de tudo o que se faz nessa terra, do trabalho. As mãos que representam sim o trabalho, o nosso papel na sociedade, aquilo que fazemos em prol dos outros, dentro da nossa casa e mesmo fora dela, a partir da nossa vocação. Ele diz sim o que é limpo de mãos, que tem uma conduta íntegra nessa terra, porque representa um reino que é muito maior do que nós mesmos. Os que eram cerimonialmente impuros no Antigo Testamento, a representatividade que havia nos sacrifícios que apontavam para Cristo, aqueles que eram cerimonialmente impuros, eles não podiam entrar diante do Senhor. Da mesma forma, os que são moralmente imundos não podem dizer que têm vida e comunhão com o Senhor, porque a vida de Deus repercute em todas as áreas da nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, lembra para a gente, é verdade, nós somos pecadores, é verdade. Mas nós somos pecadores que somos chamados todos os dias a renovarmos o nosso coração para vivermos aquilo que o apóstolo Paulo chama novidade de vida. Sim, nós somos pecadores. Sim, nós erramos. Sim, nós pecamos. Sim, nenhum de nós é suficiente para todas essas coisas. Mas o fato, meus irmãos, é que a vida e a presença de Deus, ela repercute à medida que eu e você morremos e ressuscitamos com Cristo para vivermos em novidade de vida. O apóstolo João lembra para a gente que há uma diferença entre pecar, errar e viver uma vida de pecado. Como se Deus não estivesse nem aí para isso. Como se nós pudéssemos viver durante a semana na nossa agenda e com a nossa vida, como se nós fôssemos o próprio rei do pedaço, o rei da nossa própria vida e fazê-la do jeito que a gente quer. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E nós não temos como nos esconder do Senhor. Mas o caminho para os adoradores estarem na presença de Deus é o caminho do arrependimento e da graça do Senhor que nos abraça e nos acolhe em todo o tempo. O apóstolo João lembra para a gente, dizendo que há uma diferença entre pecar e viver em pecado. Ele diz que aquele que vive na prática do pecado não pode ser chamado filho de Deus, mas sim filho do diabo. O salmista lembra para a gente, quem está na presença do Senhor é aquele que é limpo de mãos. Depois ele diz, aquele que deve ter o coração puro, porque não é somente a atitude, o comportamento, mas tem a ver sim com o nosso coração, com as nossas motivações e com aquilo que a gente pode chamar de um caráter piedoso. Não é somente fazer coisas certas, não é somente fazer coisas boas, mas é preciso ter as motivações certas. O Senhor Jesus usa essa mesma linguagem no Sermão do Monte, quando ele diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Depois o salmista fala sobre não entregar a sua alma à falsidade. Ele fala aqui no versículo 4. O que não entrega a sua alma à falsidade. A palavra que é usada por falsidade também pode ser traduzida como vaidade. Alguém que está entregando a sua alma àquilo que é falso, irreal, transitório ou até mesmo pecaminoso. E que vai
conduzindo as estruturas da nossa alma a deuses estranhos, para fora da presença do Deus único e verdadeiro. Porque essas coisas vão chamando e vão seduzindo o nosso coração e vai gerando em nós aquilo que é chamado de idolatria, a adoração a ídolos e coisas desprezíveis. O salmista diz, sim, aquele que deve estar na presença do Senhor não pode entregar a sua alma, a sua vida, toda a sua história àquilo que é vão. E por último, o salmista diz assim, que o adorador, ele não jura dolosamente. Ele não vive uma vida dissimulada. O adorador não brinca com a verdade. Ele não pactua com a mentira. Ele não joga com a verdade. Ele não vive a vida como se a vida fosse um Big Brother Brasil, um grande reality show. O adorador vive uma vida íntegra e verdadeira. As suas palavras são confiáveis. Não é alguém de duas palavras. É alguém que quando erra, mente ou até se engana, busca o arrependimento diante de Deus e a reconstrução da mente diante da palavra de Deus. Mas não é alguém que vive com duas palavras, com dois caminhos, com duas histórias, com coisas escondidas e debaixo dos panos, fazendo acordos, porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou conquistar os meus sonhos mais rápido, porque eu vou chegar ao alvo da minha vida de forma mais rápida e conquistar a independência ou a autonomia. Não. Aquele que está diante de Deus não vive uma vida dissimulada, suas palavras são confiáveis. E ele jamais empreende forças no engano, na traição, ao condenar o inocente ou até mesmo inocentar o pecado, o culpado. Interessante porque o salmista Davi diz no versículo 5 que a este, ou exatamente este, receberá do Senhor a sua bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Que o salmista faz no versículo 5 é lembrar o nosso coração que nós não somos limpos de mãos e puros de coração, que nós não entregamos a nossa alma à falsidade e fazemos juramentos falsos por causa da justiça e do mérito que há em nós, mas por causa da salvação que opera a justificação, a justiça de Cristo em nosso coração. Nós podemos estar na presença de Deus porque o Cordeiro foi morto, crucificado uma vez por todas e derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos adentrar no Santo dos Santos. O coração do adorador é o coração de alguém que, entendendo a salvação, entendendo a justiça de Cristo, deseja viver essa grande shalom, essa vida abençoada aqui na terra, que é a vida na presença de Deus. É alguém que, entendendo essa justificação, deseja viver uma vida de santificação, para que a minha e a sua identidade esteja firmada tão somente em Cristo e para a sua glória. É assim que nós podemos estar na presença de Deus. Nós somos, sim, a resposta a essa pergunta, que não foi respondida hoje no século 21 e também não foi respondida quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, mas é uma pergunta que foi respondida lá na eternidade, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos amando e nos conhecendo, escreveu o nosso nome no livro da vida, para que a justiça do sangue do Cordeiro, entregue voluntariamente por nós, pudesse fazer valer na nossa vida e vivêssemos aqui na terra uma vida para a sua glória, diante da sua justiça e diante da sua santidade. Por isso que nós encontramos na Bíblia até o chamado do Senhor para a gente, dizendo que nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Por último, meus irmãos, vocês ainda estão comigo aqui. Versículos de 7 a 10. Versículos de 7 a 10, nós encontramos o triunfo do Rei, que abriu as portas dos céus.
O triunfo do rei que abriu as portas dos céus para a entrada dos seus eleitos. Vejamos mais uma vez, ele diz: levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor forte e poderoso. É Ele quem guerreia as suas e as minhas batalhas. Ele é poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. A gente precisa lembrar da imagem desse salmo aqui. A arca foi trazida para Jerusalém. A arca está sendo trazida para Jerusalém. A arca da aliança, que representa a presença de Deus, está no meio do povo, que é chamada pelo meu nome, é assim que ela é descrita. O nome do Senhor Todo-Poderoso, que está entronizado entre os querubins que se encontram sobre a arca. Essa arca, ela representa sim a presença de Deus. E por isso há um louvor, há uma aclamação, há uma procissão ao redor dela. Saem dos portões de Sião para receber o Senhor. Aquela remoção da arca para Jerusalém, ela marcou na história do reinado o final das batalhas e a obtenção de fato da posse daquela terra. O Senhor vem como um forte guerreiro que guerreia as nossas lutas e as nossas batalhas para nos dar a posse dessa terra. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Depois que o salmista descreve na organização do livro de Salmos o sofrimento do Messias no Salmo 22, o cuidado de Deus como um pastor no Salmo 23, agora há uma visão arrebatadora. O Messias virá. Ele é o Rei da Glória. E o povo de Deus se reúne ao redor dessa presença em aclamação, louvor a esse Deus, porque Ele virá. Ele não é uma esperança e um entusiasmo falso, frio e vazio, como muitas e muitas promessas que nós temos a respeito do futuro, mas Ele é o próprio Deus, que é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Há uma aclamação ao Rei da Glória. Esse Rei da Glória, Ele desceu e viveu entre nós. Esse Rei da Glória, Ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Esse Rei da Glória, Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas esse Rei da Glória, Ele ressuscitou, ascendeu ao céu e foi aclamado como o Rei da Glória. Esse Rei da Glória virá. Ele virá. Me parece que aquele chamado de Isaías, no capítulo 40, que João Batista reconheceu para si, quando diz: preparai o caminho do Senhor. Parece que é essa postura que o salmista nos coloca como alguém que tem expectativa e que vai preparar o caminho do Senhor, porque da forma como Ele prometeu vir e veio, Ele também prometeu que vai voltar e Ele voltará. Ele é o Rei da Glória. Charles Spurgeon, comentando sobre esse texto, diz que aquele que, recém-saído da cruz e da sepultura, entra cavalgando pelas portas da Nova Jerusalém, é mais sublime que os céus. Grandes e eternas como são, essas portas de pérola são totalmente indignas diante daquele de quem os céus não são puros. O Senhor dos Exércitos venceu tudo. Todas as nossas batalhas. Ele voltará para celebrar um casamento. É assim que diz em Apocalipse. Ele celebrará um casamento, as bodas do Cordeiro. E nós estaremos lá, irmãos. Estaremos lá. Faremos parte dessa grande festa, a maior de todas as festas da nossa vida. Do triunfo do Rei. Ele é o Rei da Glória.
No mês de junho, como eu falei no início, a Rainha Elizabeth acompanhou ali a abertura das comemorações do seu jubileu de platina. Milhares de pessoas foram às ruas. Mais de 200 mil eventos estavam planejados e milhões de participantes também. Na esfera dos telespectadores, 1 bilhão de pessoas. Quase 1,5 mil militares da Guarda Real, diante daquele grande desfile tradicional, o desfile do estandarte. Mas nós não viemos aqui para celebrar um reino pequeno de 70 anos. Nós viemos aqui para celebrar o Rei da Glória. E a Bíblia diz para a gente que quando o Rei da Glória vier, todo olho o verá. Toda língua, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Terá uma grande festa. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Ele virá e haverá um povo, uma geração, um povo que é chamado pelo seu nome, de todas as tribos, línguas, raças, povos e todas as nações da terra, e celebrará ao Rei que é eterno, imortal, invisível, o Deus único, a quem é devida a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Nós não estamos falando de 70 anos de reinado, mas de um rei que triunfará, e nós triunfaremos com ele, porque somos o seu reino e sacerdote. O que acontece, irmãos, é que nós, muitas vezes, deixamos pequenas e vazias glórias de reis, de reinos e domínios desse mundo ofuscar da nossa mente, do nosso coração, a verdadeira glória de Deus. Passamos a viver uma vida vazia, muitas vezes em torno de nós mesmos, sem ao menos perceber que estamos na presença desse Deus que criou os céus e a terra. Vivemos até como se Deus não existisse mais, não governasse mais, não reinasse mais. Perdemos até a esperança. Enchemos a nossa mente, o nosso coração até da falta de esperança, de um pessimismo horrível a respeito do dia de amanhã. Entregamos o nosso coração muitas vezes à ansiedade. Entregamos o nosso coração muitas vezes até aos ídolos que prometem para nós que vão resolver os nossos problemas. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos diante de um rei. Esse rei triunfará. Nós triunfaremos com ele. E eu e você podemos simplesmente crer nessa verdade. Crer. Essa é uma batalha que ele já venceu por nós. Ele nos envia como sua igreja porque ele já venceu por nós. Nós saímos vencendo para vencer, porque ele já venceu por nós. Nós estamos na presença de Deus, porque ele já pagou o preço para que isso acontecesse. Nós podemos simplesmente crer, entregar o nosso coração, trazer a nossa mente de volta à grandeza desse Deus único e verdadeiro que nós servimos, que nos ama, que nos justificou, que nos comprou por um alto preço, para que eu e você pudéssemos oferecer a Ele a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos de séculos. Podemos aprender a descansar nele, porque Ele governa sobre toda a terra. Nós podemos também rever a nossa vida. O culto, o dia do Senhor, é uma excelente oportunidade para nós revermos a nossa vida. Como nós vivemos ao longo da semana e como nós vamos propor
ao nosso coração, essa nova semana que começa hoje, limpar as mãos, purificar o coração para andar na presença de Deus, tirar da nossa vida a mentira, tirar da nossa vida as meias verdades, tirar da nossa boca o dolo, parar de entregar o nosso coração àquilo que é vão, aquilo que é vão. Purificar o nosso coração para andar na presença do Senhor, preparando o caminho do Senhor, porque Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, diante da Tua palavra, Deus, da Tua presença santa, nós queremos curvar-nos aqui. Curvar diante do Teu senhorio e da Tua soberania. Curvar-nos diante da Tua bondade e graça. Mas também, Senhor, para clamar, pedindo ao Senhor Deus, por favor, encontre em nós o povo que Te adora em espírito e em verdade. Que a nossa adoração hoje aqui repercuta para todas as áreas da nossa vida e ao longo de todos os dias que vivermos nessa terra, Senhor. Ó Deus, queremos aqui clamar ao Senhor, limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração e dá-nos a esperança e a expectativa certa de que a nossa vida não depende de governos, de poderes, de acontecimentos, sejam eles quais forem, até os bons e alegres. Mas a nossa vida depende apenas do Senhor. No Senhor está a nossa esperança. Tu és a nossa vida. Tu és a fonte de vida para nós. Nós queremos viver, Senhor, como Teu povo, preparando o caminho do Senhor, pregando o Teu evangelho àqueles que não conhecem, vivendo como sal e luz nesse mundo, Senhor, vivendo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.